só botar gravar aqui que eu esqueci. Cheio de histórias, como todos os que têm passado por aqui. Legal, agora eu botei gravar. E hoje não vai ser diferente com a Laura. Para quem não viu nenhuma das lives ainda, não sabe o que é essa sequência, por que eu estou gravando essas lives, por que eu estou conversando com esses profissionais. O objetivo é compartilhar experiências, compartilhar principalmente histórias sobre o início de carreira de cada um. Cada um que eu estou conversando aqui tem muitas histórias legais, como eu falei. Então, compartilhar essa questão de como iniciou a carreira, como conheceu a área de atuação. A maioria é da área de tecnologia da informação, mas eu também estou convidando pessoas de outras áreas, assim como a Laura é da área de jornalismo e comunicação, que tem bastante coisa a ver com tecnologia. Então, a gente está compartilhando essas histórias para incentivar pessoas ou jovens que queiram também ingressar em alguma dessas áreas e não sabe que caminho tomar, não sabe como funciona cada uma das profissões. Então, o nosso objetivo é justamente esse, estar compartilhando essas informações para ajudar quem tem interesse de iniciar uma profissão, de mudar de profissão, ou está em dúvida sobre qual profissão seguir. E aí Rogério, seja bem-vindo, só dar boas-vindas aqui. Sony Rudiger, bem-vindo. William, bem-vindo. A Laura já está ali, já vou chamar. Eu só vou falar, essa live fica gravada, assim como todas as outras, fica gravada aqui no meu IGTV. Eu também publico o mesmo vídeo lá no canal do YouTube, no Infalível, youtube.com/infalível, que é um projeto que eu tenho, e também coloco no meu Facebook, Éder Cachoeira. Então, quem não conseguir assistir ao vivo, tem a oportunidade de assistir depois gravado. Quem assistir ao vivo quiser rever, vai ter a oportunidade de assistir depois também gravado. Vou deixar aqui no IGTV, e a partir do meu Instagram consegue acessar as outras redes sociais. E quem está assistindo agora que quiser chamar alguém, tem um aviãozinho aqui embaixo que eu sempre falo, dá para clicar aqui e convidar pessoas para assistirem. E quem estiver assistindo ao vivo também pode fazer perguntas aqui pelo íconezinho da interrogação, que aí eu repasso para a Laura durante a conversa. Eu vou chamar a Laura para a gente começar. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a gravação. Vamos ver. E você que está assistindo gravado também pode compartilhar pelo YouTube, pelo Facebook, comentários, e a gente tenta responder também depois. Oi, Laura. Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Que é isso. Eu que agradeço de coração por ter aceitado, pela disponibilidade de tempo aí. Eu sei que a tua vida aí é bem corrida, né? Tem bastante agitada aí as tuas redes sociais e YouTube e outras coisas. Então, te agradeço muito por dedicar aí um pouquinho do teu tempo para compartilhar as tuas histórias, as tuas dicas aí. A tua trajetória profissional é bem diversificada, né? Tem bastante rica. E, enfim, a ideia é justamente essa que eu estava falando para quem entrou ali antes. Que é compartilhar as experiências, principalmente início de carreira, dificuldades, o que levou a escolher a carreira, aquela profissão, aquele segmento, se teve mudança durante o trajeto, quais as dificuldades, e também a gente tenta dar algum tipo de conselho, de dica para quem está começando, para quem está pensando em escolher uma profissão ou escolher uma determinada área que a gente venha conversar aqui. Então, a gente tenta passar um pouquinho de instrução também para orientar as pessoas, os jovens que estão
na dúvida aí de qual profissão escolher ou que caminho tomar aí durante a trajetória. Sim, Certo? Obrigadão. sim, imagina. Tá frio ou tá calor aí? Como é que tá o tempo aí em Nova York? Tá ameno, tem que sair com uma jaquetinha, mas não é super frio ainda não. Legal. Ô, Laura, eu vou pedir para. Já entreguei onde é que tu tá, né? Já falei, mas eu vou pedir para ti só fazer uma breve apresentação agora de início, falar teu nome completo, de onde tu é, Uhum, aonde tu mora e brevemente, assim, o que que tu faz. Depois, durante a conversa, a gente vai detalhar, tá? Agora eu só queria uma uhum, introdução breve aí, só para as pessoas te conhecerem e saber mais ou menos que caminho que vai tomar a nossa conversa. sim. Então, meu nome é Laura Perucci, eu sou de uma cidade chamada Meleiro, em Santa Catarina. Morei muito tempo em Tubarão também. E desde 2014 eu moro em Nova York, nos Estados Unidos. E eu tenho uma plataforma de conteúdo para falar sobre a cidade, que por muito tempo foi bastante focada no turismo e esse ano está indo para um outro lado por conta das circunstâncias que a gente está enfrentando no mundo agora. Legal, a gente também vai falar sobre essa questão de pandemia aí, na tua visão. Uhum, E a Laura não é diretamente ligada à área de tecnologia, mas ela é casada com o Tiago, que é da área de tecnologia também. A gente marcou aí mais para o final do mês, vai ter uma conversa com o marido da Laura, o Tiago, uhum. e vai falar sobre a experiência dele também na área de tecnologia aí no exterior. Ô, Laura, vamos voltar lá no início que eu faço com todo mundo aqui. Quando você começou, quando que você decidiu entrar para a área de jornalismo, de comunicação, se foi essa a tua primeira escolha, se tu trabalhou com alguma outra coisa antes de fazer curso, fazer faculdade, conta para a gente um pouquinho como é que foi o teu início lá, a tua decisão pela área, em que momento que isso aconteceu. Olha, eu acho que, como a gente fala, assim, é meio que desde que eu me entendo por gente, eu queria ser jornalista. Eu acho que teve muita influência da minha mãe, porque ela é professora de língua portuguesa, mas ela queria ser jornalista. E eu fiz aqueles testes vocacionais na escola, e acho que por conta das matérias que eu sempre gostei na escola, que eram inglês, português, história, geografia, filosofia, tudo me levou para o jornalismo. Eu já tentava meio que ser jornalista na escola, tipo, quando tinha algum projeto de jornalzinho, eu fazia, eu cheguei a fazer até um projeto, um trabalho de história com um programa de TV e editei o vídeo em 2 videocassetes. Não sei como é que eu fiz isso, mas eu fiz. Então, assim, desde muito sempre, né? Quando eu terminei o colégio, eu já fiz cursinho e fiquei um ano assim, né? Entre entrar na faculdade e tal. E já fui para a faculdade em Tubarão. E antes disso, eu tive experiências meio que sendo empreendedora, que eu vendia Avon na minha adolescência inteira. E também em Tubarão, antes de começar a trabalhar na área, em estágio, eu trabalhei no comércio também, de vendedora em loja de imóveis. Legal, e mais ou menos com quantos anos que aconteceu essa tua decisão em entrar para o jornalismo? Ou tu entrou na faculdade já de cara, ou tu foi estudar de alguma outra maneira? Como é que funcionou esse início Não, na área específica? já fui entrar na faculdade logo de cara, assim. Eu só fiquei um ano entre o terceirão e a faculdade parada, porque a ideia era entrar na federal, né? Mas não deu. Daí eu fui para Tubarão mesmo. Mas eu nem esperava que isso fosse acontecer. Foi meio que uma surpresa para mim quando os meus pais ofereceram a possibilidade, né? Porque seria mudar. Eu não sou de Tubarão, né? Como eu falei, sou de Meleiro. Então seria mudar para outra cidade, né? E aí ter os gastos com a faculdade e com a moradia. E quando tu vai para federal, tu só tem o gasto com a moradia, né? Então, eles nunca me falaram que era uma opção, eles só me falaram realmente quando eu não passei na federal e tava naquela, tipo, faço, comece de novo, o que eu vou fazer? E aí eles conversaram entre eles e aí disseram, tá, se tu quiser, tu pode ir para Tubarão. E aí foi assim, é até legal relembrar isso, porque eu tava até guardado na minha memória, porque foi um momento de muita felicidade, assim, né? Tipo, ai, tá, então eu posso.
ir atrás do meu sonho de outra maneira. Legal, só para o pessoal se localizar também, a gente, para quem não nos conhece e tal, Meleiro é uma cidade que fica próxima a Criciúma, né? Eu Uhum. dou Criciúma como referência, que é Sim, mais conhecida, mas Meleiro fica próxima a Criciúma, né? Quantos quilômetros aí de Meleiro até Tubarão, tu lembra? eu acho que eu sei que dá 1 hora mais ou menos dirigindo. Acho Deve que ser uns dá. 60 quilômetros, mais ou menos, Não, é 70. mais, é mais. Eu acho que dá quase É uns mais? 100. Uhum. Direto, direto, Tá. sem parar, de Tubarão até a minha casa, dava 1 hora, assim. 1 hora e Certo. Não, só para o 10. pessoal se situar e saber da distância aí, da opção de mudar de cidade, né? Que às vezes o pessoal fica imaginando alguma coisa ou muito longe ou muito perto, mas só para ter uma É que ideia. E como quando, é que. quando, quando eu mudei, a BR não estava duplicada ainda, né? Ah, é verdade, é. É verdade. Hoje deve demorar menos tempo. Sim. Não, Legal. E como hoje é. demora 1 hora, naquele tempo demorava mais. Eu Tá. lembro E como quando é que. tava. Desculpa, eu lembro quando eu tava chegando para fazer a Pode falar. matrícula com meu pai e eu chegando em Tubarão, eu pensei, meu Deus, é muito longe, o que que eu tô fazendo da minha vida? Agora eu tô em outro país. É um desafio, né? É. Foi um desafio. E aí tu entrou na faculdade, e aí como é que foi esse início? Em que momento que você começou a trabalhar na área? A faculdade foi de... Qual era o nome? Jornalismo, publicidade e propaganda? Qual era o título? Comunicação social, bacharel em Comunicação jornalismo. social, Uhum, certo. E sim. aí começou, já te encontrou, já começou a gostar das primeiras disciplinas? Em que momento você começou a trabalhar na área? Como é que foi esse início aí na faculdade já? Sim, eu já cheguei, já na época, acho que hoje isso mudou, mas na época que eu entrei na faculdade não existia estágio para jornalismo. Era algo bem polêmico, assim. Daí, como eu falei, eu trabalhava no comércio, porque eu queria, de alguma maneira, ajudar nesses gastos, né, que eu estava tendo fora de casa. Mas, já estava super envolvida com a faculdade, super empolgada com os projetos e tal. E aí, na época, a Unisul tinha um projeto de iniciação científica. Não lembro, acho que era PUIC o nome, eu não lembro agora. E aí, tu submetia um projeto, né? E se fosse aprovado, tu ganhava um incentivo financeiro por mês para desenvolver esse projeto. E aí, a coordenadora do curso, né, que era a Darlete, na época, ela chamou e convidou. Acho que eu não sei se ela ofereceu para todo mundo, eu não lembro. Acho que ela viu pessoas que, eu não lembro, tivessem potencial. E aí ela me apresentou para um dos professores que tinha um projeto. Foi montado o projeto e aí eu fui aprovada. E aí eu troquei, né? Troquei o trabalho no comércio por uma bolsa que era menos da metade do valor que eu ganhava. E eu fui analisar. O meu projeto era para analisar as notícias sobre as eleições do governo do estado naquele ano, que era 2014. Daí eu tinha que analisar os jornais e tal. E aí, logo em seguida, eu consegui também um estágio remunerado dentro da universidade em comunicação social. Aí ficou muito bom, né? Porque eu fiquei, querendo ou não, atuando na área, fazendo pesquisa, estagiando, e quase chegou igual ao valor do salário que eu fazia no comércio. Então, foi bem legal, Legal. assim. Ô, Laura, deixa eu te interromper um pouquinho, deixa só, não sei se estás olhando os comentários aí, Eu vi alguma coisa. eu quero dar boas-vindas aí, pessoal que está entrando, que está acompanhando. A Margarete falou assim, ó, Laura, seu blog foi super, super referência para minha viagem em março de 2020, em meio do caos. Muito obrigado por todo o conteúdo que você produz. Eu acho que é Oliveira Belli, Ed Oliveira Belli, pense como eu amo seguir a Laura, super pé no chão, verdadeira atenciosa. Legal esse feedback aí Muito do legal. pessoal em cima do conteúdo que você tem produzido, né? Sim. E aí, depois desse estágio, o que você fazia nesse estágio aí que você conseguiu na área aí? Que tipo de serviço que você fazia nessa época? Nossa, eu não lembro direito, mas não tinha muita coisa para fazer. Era uma agência júnior de consultoria da Unisul, e aí a ideia era cuidar de comunicação interna e tal, só que eles não tinham muitos recursos. Daí eu não fiz muita coisa,
Mas foi legal para começar. Depois ali eu peguei um estágio na ACREF, que era a Associação de Funcionários da Universidade. Foi muito legal esse estágio, porque eu conheci muita gente, eu fiz amigos, e aí eu cuidei de várias coisas, organização de eventos, e-mail para os associados. Foi muito legal isso também. Depois da ACREF, eu fui para o Sindicato dos Professores. Era tudo sempre muito ligado, né, junto com a universidade. E no sindicato também tinha organização de eventos, tinha a revista do sindicato, aí tinha que fazer diagramação, e foi um desafio para mim, porque eu estava começando, né? A gente aprende um pouco na faculdade. E aí fiquei nesses estágios até que no último ano da faculdade que eu fui trabalhar na Tecmédia, a tua empresa, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né, na minha área. E aí acho que eu fiquei um ano lá, não lembro muito bem, mas acho que foi o último ano da faculdade. Foi bem bom porque também no último semestre eu só tinha monografia, então não tinha tanto aquele ritmo puxado de tem que trabalhar o dia inteiro e ir para a faculdade à noite. Não, eu já tinha mais folga, né? No último ano era mais folgado assim de tempo. Depois eu saí da Tecmédia e fui para uma agência de publicidade e propaganda, trabalhar em assessoria de imprensa. E ali, por conta do trabalho que eu desenvolvi no sindicato, eu consegui, digamos assim, meu primeiro cliente como freela. Então eu fui para a agência e ainda tinha o sindicato como cliente de assessoria de imprensa. Eu fiquei, eu acho... É para eu continuar falando toda a trajetória? Pode continuar. De vez em quando eu vou te interromper para dar um direcionamento ali, porque eu estou cuidando do tempo também, a gente tem que cuidar do tempo, eu sempre me perco, mas fica à vontade aí de falar, a gente tem bastante assunto pela frente aí até chegar nos teus dias atuais, mas faz esse resumo aí da tua trajetória profissional. A ideia é destacar alguma coisa importante que você tenha a intenção de destacar, que acha que vai ajudar as pessoas nesse sentido, nessas várias experiências que você teve. Sim, e aí foi muito importante eu ter pegado esse freela, porque eu meio que conquistei minha independência financeira ali e consegui começar a guardar dinheiro. E aí eu tinha recém entrado na agência quando eu fechei o freela e eu sentei, conversei com o meu chefe e ele me cedeu uma tarde por semana para eu atender o sindicato. E foi muito bom nesse sentido. Aí, tipo assim, não precisei... E foi justamente assim, me formei e aí comecei com isso, sabe? Então, tipo, eu cortei o cordão com os meus pais e eles não precisaram mais me ajudar. Isso, para quem está começando, né, uma carreira, é muito importante, porque até então eu pensava, o que eu vou fazer? Tipo, será que eu vou ter que voltar para meleiro? Não era uma opção, né? E aí eu fiquei na agência por 2 anos e dentro da agência que eu comecei também dentro da agência não, já na Tecmédia eu já comecei a me familiarizar com mídias sociais, que eu conheci o Twitter. Aliás, na Tecmédia eu conheci Twitter, Firefox, Ubuntu, todas essas coisas que geralmente as pessoas não conheciam, elas só conheciam Windows, o Windows e aquele sistema operacional, e aí eu conheci toda essa parte. Windows, Word, Excel e deu, né? Foi 2006, eu acho 2005, 2006 que você trabalhou lá com a gente. 2008. 2008? Uhum. E foi o ano que eu conheci o Thiago também. E aí, ele também da área de tecnologia. Então, tipo, aprendi muito com ele e na Tecmédia. E aí, na agência, eu comecei a desenvolver mais trabalhos desse tipo também para os clientes da agência, né? Tipo, criar de Twitter. Acho que era mais Twitter que eu fazia. E aí, tinha vários clientes de assessoria de imprensa. E junto com esse trabalho que eu fazia. E aí, quando eu estava na agência, comecei a acompanhar blogs, né, na internet. E fiquei fascinada com aquilo. Nem lembro como que encontrei o primeiro blog. Comecei a acompanhar Laura, blogs. explica um pouquinho melhor, um pouquinho mais, o que faz uma assessora de imprensa? Assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação? Qual a diferença?
E só é um pouquinho melhor para quem está assistindo entender aí o tipo de tarefa, de função que faz esse profissional. A assessoria de imprensa, basicamente, ela é a ponte entre o cliente, né, que pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, uma marca, com os veículos de comunicação. Então, sei lá, o teu cliente lançou um aplicativo muito legal, né? E aí tu vai oferecer essa pauta para os veículos de comunicação. E aí aquilo que a gente chama de uma mídia espontânea, né? Porque a tua marca vai ser citada numa matéria, seja de TV, de jornal ou na internet, e não é uma mídia paga, é uma mídia espontânea. Então, o trabalho do assessor de imprensa é emplacar o cliente nos veículos de comunicação, na imprensa. Que é um trabalho que às vezes eu acho um pouquinho ingrato, porque tu trabalha, né? Tu faz tudo que tem para fazer e chega uma hora que não depende mais de ti, né? Depende do jornalista que está do outro lado, se ele vai dar ou não a matéria. E muitas vezes o trabalho do assessor de imprensa, ele só é assim, só ganha o respaldo quando sai. Só que tu trabalhou igual, né? Então tem uma parte que não depende de ti. Então isso aí até gerava bastante ansiedade, mas eu consegui umas coisas bem legais, assim, tanto na TecMed, eu lembro que uma vez saiu num portal muito importante, que eu não lembro o nome agora. Foi no Baguete, né? Acho que foi no Baguete. E também depois na agência eu consegui que o cliente saísse no Diário Catarinense, coluna da Estela Benetti, acho que era. Foi umas coisas bem legais, assim, que davam bastante satisfação. E aí, um dos clientes da agência era o Hospital Socimed, de Tubarão, e acho que depois de 2 anos na agência, rolou um convite do hospital para eu ir para dentro do hospital, trabalhar como assessora de imprensa deles. Mas eu estava falando antes que dentro da agência, eu comecei a conhecer os blogs, né, como eu estava falando. Certo. E fiquei encantada por aquilo. Eu acho que também, eu não lembro mais a timeline direitinho, eu também, como esse negócio de internet começou a bombar, a Unisul lançou uma pós-graduação em cybermídia, e aí eu disse, cara, isso está começando a crescer, é melhor eu ir estudar. E aí eu fui fazer uma pós-graduação nisso também, em cybermídia. Foi 2000 e, se eu não me engano, foi 2011. Foi o ano que eu saí da Unisul. Eu dei aula de 2001 a 2011. Tu deu aula, né? Aí a minha última aula, eu acho que as últimas aulas na Unisul foi para essa pós-graduação, onde eu falei para vocês sobre portais corporativos, alguma coisa assim nesse sentido, que eu lembro. Né? Foi 2011. Daí fiz essa pós-graduação, foi bem legal também. Enfim. E aí, no meio disso tudo, eu acho que daí eu criei um blog, porque eu via os blogs e um dia eu pensava, se um dia eu tivesse um blog, eu ia fazer assim, eu ia fazer assado, né? Blogs de moda e beleza. E eu sempre gostei muito de beleza. Vendi Avon na adolescência, né? Uhum. E aí eu criei, como o Thiago é dessa área, ele me ajudou a colocar no ar o Habitat Feminino. E aí coloquei no ar, nisso eu fui para esse hospital, aí trabalhei 1 ano. E por causa do blog, aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, por causa do blog eu consegui clientes novos, então teve marca de Sombrio, que é uma cidade vizinha, né? Entrou em contato, trabalharam comigo com o blog e me convidaram, a gente quer que tu cuide do blog da empresa e das redes sociais da empresa. E aí chegou um ponto que eu estava no hospital, né? E eu estava com clientes, acho que eu tinha o sindicato ainda e mais uns 2 ou 3 clientes. Você trabalhava tempo integral ali no hospital? Não, meio período. Era da 1 às 7, meio período. Na real. E aí tinha o meu blog e chegou uma hora que eu falei, eu preciso dar um passo para trás para poder dar vários para frente. E eu saí do hospital para ter mais tempo para me dedicar àquilo ali, né, a ser freelancer e ir atrás de outros clientes. E aí fui, e eu acho que teve épocas que eu tava com 6 ou 7 clientes, assim. Eu tava muito bem quando eu saí do Brasil, assim, em termos de trabalho, sabe? Tava muito feliz, aí eu trabalhava de casa, pagava minhas contas. E fazendo assessoria de imprensa, isso que tu explicou pra gente.
Aí, com a ascensão da internet, o meu trabalho foi evoluindo junto. Eu fazia assessoria de imprensa para algumas das empresas, mas a maioria era um trabalho de gerenciamento de redes sociais, que é conteúdo para o Face, para o Instagram, para Certo. blogs. Eu acho que foi mais ou menos isso. Isso que eu estava fazendo quando eu saí do Brasil. Aí eu tinha o meu blog. O meu blog também me abriu muitas portas, além de trazer... Tipo, o meu blog no Brasil, ele nunca pagou as minhas contas. Por outro lado, ele me trouxe muitas oportunidades. Então, eu ganhei coluna no jornal. Eu viajei para a Colômbia para cobrir um evento têxtil que o jornal tinha recebido convite, não quis ir, passou para mim. Eu visitei a Ah, legal. fábrica. Como é que foi isso? Como é que foi esse... Eles foram convidados para cobrir a Colombia Tex, que é um dos eventos têxteis mais famosos da América Latina. E eles não tinham interesse em cobrir, né? Porque o jornal, tu sabe, era bem regional. E aí, como eu tinha a coluna de moda, o editor-chefe me ligou e falou: Olha, Laura, a gente recebeu esse convite, é tudo pago, passagem, hospedagem, só vai ter que lidar com teus gastos de alimentação e tal. Tu quer ir? Mas é óbvio que eu quero. E aí eu fui para Que Colômbia. pergunta, né? Que pergunta. Fui para Colômbia sozinha. Primeira viagem internacional que eu fiz sozinha. Eu já tinha viajado internacional nessa época, mas aí eu fui sozinha, né? E foi um teste muito legal também, porque no meio disso tudo que eu fazia, eu fui atrás, depois da faculdade, de aperfeiçoar o inglês. Eu fui estudar espanhol. Então, essa viagem foi um teste para mim, assim, né? Tipo, eu tinha que me virar. Ou eu falava inglês ou eu falava espanhol. Com os jornalistas do mundo inteiro que vieram para esse evento. E aí foi uma satisfação gigante, assim, ver que tu conseguia se comunicar e tal. E aí eu fiz toda a cobertura pro jornal, assim, né? Tanto na minha coluna e fiz umas matérias também a respeito. É muita Show de coisa que bola. E o que que tu... aconteceu. Aham. E o que que tu escrevia no teu... Começasse a escrever o quê? Que tipo de conteúdo que tinha no teu blog aí nesse início? Era moda? Tu escrevia artigos? Qual a frequência que tu escrevia? Que tipo de público tu queria atingir ou atingia? Todos os dias eu tinha post, teve uma época que tinha de segunda a sábado. Então eu fazia resenha de produtos, tipo, testei esse creme aqui, tá aqui o que eu achei. Aí eu pesquisava tendência de moda, fazia um post, ou então eu fazia vitrine de produtos, sapatos com estampa de oncinha, e botava todos os links. Tipo uma revista de moda digital, assim, sabe? Moda e beleza. E foi bem legal, o blog começou a ganhar bastante acesso e, como eu falei, tive muitas oportunidades por causa dele. Eu fui uma vez para São Paulo visitar a fábrica da Natura para um evento de Ó, lançamento que legal. de maquiagem. Aí conheci várias blogueiras que eu acompanhava e que eram referência para mim. Então essa parte aí foi bem legal. Também fui convidada pela assessoria de imprensa da Praia do Rosa para passar um final de semana lá e conhecer como era a indústria do casamento, né, na Praia do Rosa. Daí a gente fomos eu e o Thiago, né? Na época eu já conhecia, ele que criou o blog comigo, né? Aí cobrimos tudo, ia nos restaurantes, fazia foto e tal. Então foi muito bom, assim, me trouxe muitas oportunidades mesmo. E dentro do hospital eu também aproveitei os meus contatos com o blog. Dentro do hospital eu fiz muita coisa, assim, tipo eventos, sabe? Eu trouxe um pouco dessa coisa, eu fiz evento de beleza, então eu pegava o dermatologista, a cirurgião plástico, psicóloga, nutricionista, vamos fazer um evento de beleza. E aí divulgava, né? E por causa das marcas que eu tinha contato por conta do blog, eu conseguia presente para todas as participantes. Então eu juntava toda a minha rede para fazer isso. Eu lembro que no primeiro eu entrei no hospital em janeiro, em março eu fiz uma ação do Dia Internacional da Mulher, mas no hospital tinha um quadro gigante de funcionários, 90% delas eram mulheres, e eu consegui presente para todas elas, maquiagem e produtos para cabelo. Foi bem legal. O que não faz uma rede de contatos, né? Isso é Sim, super importante a gente destacar aqui,
para gente, não só aproveitar oportunidades individuais que aparecem na vida da gente, mas toda a rede de contatos que a gente faz durante a vida profissional, a gente também tem que tentar aproveitar, né? Aproveitar no bom sentido, Sim. óbvio, mas foi o que aconteceu contigo, né? Tu conseguiu juntar uma coisa daqui, uma coisa dali, com o que tu escrevia, com o que tu gostava, com os profissionais que tu tinha contato, com as pessoas que tu tinha contato, e aí eu ia te perguntar se teve tu fez algum investimento em dinheiro para divulgar o teu blog, ou a divulgação, o crescimento dele foi orgânico. A gente explica aí depois o que é orgânico, mas como que as pessoas começaram a conhecer o teu blog, como que tu começou a criar audiência para o teu blog? É que naquele tempo tudo era mato, né? Era bem diferente de hoje, né? Mas eu comecei divulgando para as minhas amigas, e aí tinha muita gente que tinha blog, daí existia muito essa camaradagem de comentar um no blog do outro, né? E que mais? Foi orgânico, eu nunca paguei nada, assim, realmente. Comecei a escrever, aí também eu entrei tinha umas redes de blogs, e aí às vezes eles como se fosse um feed, sabe? Era Moda It o nome. Não lembro quando que eu entrei, mas isso também ajudou bastante a trazer novos acessos. Enfim, foi meio que boca a boca e orgânico, assim, nunca paguei nada. Legal, é bom. Vamos explicar aí para quem está assistindo que não é da área, não conhece os termos. O orgânico, só para o pessoal entender, vou dar o exemplo de busca no Google, ali, né, quando a gente busca dicas de beleza, por exemplo, no Google, vai aparecer o resultado. Nesse resultado tem os anúncios que as empresas ou pessoas pagam para aparecer. Esse não é o orgânico, esse é o pago. O orgânico é o que aparece ali sem ter que pagar para aparecer, né? E aí o Google, o buscador ou rede social, enfim, aí eles usam os tais algoritmos para poder eleger quais conteúdos, quais sites são mais importantes e colocar eles nas primeiras posições e montar esse ranking, né? Então, o crescimento orgânico é justamente esse mais natural, que não precisa investir. Porque quando tu investe em alguma coisa, seja anúncio no Facebook, no Instagram, aí você meio que força as pessoas a te visualizarem, a te conhecerem. Não é uma coisa errada, é uma coisa muito comum hoje em dia. Sim. Mas o orgânico é mais legal, né? Mais natural. Sim. E aí, basicamente, eu estava fazendo isso, né? Tava com o meu blog de moda e beleza. E... Ô, Laura, deixa eu só fazer um comentáriozinho. O pessoal tem alguém fazendo pergunta ali. Eu vou só pedir para quem está fazendo pergunta, se puder, usar aqui embaixo, tem um íconezinho que tem uma interrogação, os cartõezinhos ali, que aí a pergunta fica separada, eu consigo organizar melhor aqui para passar para a Laura, tá? Mas eu só vou transmitir aqui. Cleusa Beauty Space, amo seu blog, legal conhecer um pouco de sua trajetória, parabéns, Laura. A Ed Oliveira, que fez uma pergunta ali nos comentários, não tem problema. A Laura está perguntando para ti. Laura, você ganhou algo no seu blog? Ou não sei o que seria esse algo no seu blog ou algo com o seu blog, em termos de dinheiro diretamente? Não sei se ela puder explicar um pouco melhor ou se tu quiser responder uma coisa nesse sentido. Quando eu estava nessa fase no Brasil, eu acho que o que eu colhi mais de frutos foi realmente os contatos que eu fiz, as oportunidades que eu tive. Teve algumas publicidades pagas que eu consegui, assim, mas foi muito pouco, sabe? Enfim, eu acho que ele abriu muito mais portas e também talvez me preparou, porque eu já tinha muito conhecimento e experiência em trabalhar com blog quando eu mudei para cá, né? Porque em janeiro de 2014 eu mudei para cá. Eu não sabia como que ia ser, porque a gente a princípio veio com um visto para 18 meses, né? Enfim. E aí eu vim com os 4 clientes. Eu tinha 5 clientes, eu acho, quando eu ia sair do Brasil. Um era o sindicato, daí não tinha como continuar, mas outros 4 eram marcas de moda. E aí, quando eu soube que eu ia vir para cá, eu já pensei, poxa, eu vou morar numa das capitais da moda e vou atender essas marcas. E eu falei para eles, eu quero continuar trabalhando para vocês,
eu posso ser uma ponte para vocês, para ver tendência e tal. Então, e aí eu consegui manter esses clientes, né? E Porque, como aí você falou, você já trabalhava de casa, né? já, Quando no Brasil, já já. trabalhava de casa. Essa altura, quando eu mudei para cá, eu já estava trabalhando de casa há mais de um ano e meio, um ano e 8 meses. Então, eu estava super familiarizada com a vida de freelancer, de Ó, vou home te office. botar na tela aqui a pergunta da Oliveira ali, da Belly. Não sei se tu conhece ela, mas a Laura abandonou Hum, tudo quando chegou nos Estados Unidos. Tu já está respondendo isso, né? Já está falando. Eu sim, queria que tu agradecer e a Belly também pela pergunta, mas eu queria que tu falasse, já que tu entrasse na questão dos Estados Unidos, Nova York, qual foi o motivo de tu e o Thiago saírem do Brasil e irem para os Estados Unidos, e aí tu continua aí nessa linha de sim. pensamento que tu tá. Basicamente, resumindo a história, porque ele conseguiu um trabalho aqui, né, da área de tecnologia. Aí vocês assistam a live que ele vai fazer no final do mês, que daí ele conta a história dele, que é muito grande essa história Aham. para contar aqui. Mas foi por isso que a gente mudou para cá. E como eu já tinha, né, estava trabalhando de casa e tal, eu mantive 4 clientes, o meu blog, fiz as minhas malas e a gente veio. Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu continuei fazendo as pautas que eu fazia no meu blog, moda e beleza e tal. E aí, né, vim para Nova York. Já vim com a ideia de, tipo, vou começar a fazer vídeos para o YouTube sobre Nova York. E comecei a fazer isso e comecei também a escrever alguma coisa no meu blog sobre isso. E aí isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque em poucos meses, tipo, em 6 meses, eu comecei a ter mais ter retorno das pessoas, até menos que isso. As pessoas estavam encontrando os meus vídeos e dos meus posts. E aí, nesse primeiro ano foi um ano de transição, né? Então eu mantive moda, beleza, até porque aqui tinha um monte de coisa nova para eu explorar. E comecei a falar sobre Nova York. Só que aí, tipo, as coisas começaram a não fazer mais muito sentido, sabe? Tudo ficar misturado, para mim não fazia mais muito sentido. Aí, em janeiro de 2015, depois de um ano aqui, e percebendo como existia potencial da cidade, como existia esse interesse, eu percebi, não, eu acho que eu vou ter mais sucesso se eu nichar, né, em Nova York, se eu focar nesse nicho de Nova York para brasileiros. E foi o que eu comecei a fazer em janeiro de 2015. Aí eu comecei a me dedicar exclusivamente a produzir conteúdo sobre a cidade de Nova York, tanto no canal como no blog. Aí comecei a escrever também todos os dias sobre Nova York no meu blog, segunda a Porque sexta. até então tu falou que aí lixou, mas até então tu fazia o quê? Falava de moda de uma maneira geral, é isso? Eu Aí, continuava fazendo as mesmas coisas que eu fazia, pautas de tendências, produtos, uns lançamentos de beleza gringos, e às vezes escrever algum post sobre Nova York. Só que aí tudo misturado, eu não estava gostando daquilo. E aí eu decidi focar nesse nicho e estou aqui até hoje. legal. E aí, fala um pouquinho aí do que tipo de conteúdo e como é que as pessoas interagem contigo. Tu tem público, o teu público, a maioria é brasileiro, é de algum outro país, é do próprio Nova York. Como é que a relação conteúdo que tu gera hoje com o teu público? Quem é que tu atrai hoje de público? Então, hoje meu público é 60% brasileiros no Brasil e 40% brasileiros fora do Brasil. Dentro desse fora do Brasil, muita gente nos Estados Unidos, tanto em Nova York como em outros estados. Tem muitos portugueses também, e também brasileiros que moram em Portugal, mas tem muitos portugueses, porque, né, por conta do idioma também encontram o meu material. Enfim, muita gente na Europa. Eu tenho leitores no mundo inteiro, assim. E assim, eu sempre me dediquei muito a escrever sobre Nova York, né? Turismo, o que fazer na cidade, como andar de metrô, tipo assim, literalmente assim, tudo que tu precisa, o beabá. E aí, ano passado, só que assim, o que que acontece, né? Falando estrategicamente, quando tem um Aham. conteúdo de viagens, a tendência das pessoas é que elas te encontrem, elas usam o teu conteúdo, e depois que elas viajaram, muitas vão embora. Tipo, não te acompanham mais. Algumas ficam, porque Nova York também é um destino que as pessoas repetem muito.
mas muitas vão embora. E por muito tempo eu também acho que Elas utilizam o conteúdo enquanto ele é útil para elas, né? Isso isso. também não é uma coisa errada, né? Mas é uma Não, característica aí que... É, não é uma coisa errada. Eu entendo esse pensamento. E acho que por muito tempo, assim, eu também me limitei na minha cabeça, assim, tipo, não, mas eu falo disso, eu não posso falar de outra coisa e tal. E aí, ano passado começou a mudar quando eu lancei meu podcast, que se chama Let's Talk New York, que é um podcast que eu sempre gostei muito de falar sobre as coisas da vida morando fora, sobre as dificuldades, sobre as alegrias. E eu não via muito, eu não conseguia muito me encontrar dentro das minhas outras mídias para fazer isso. E aí eu lancei o podcast com essa ideia. Então, o podcast hoje ele é para falar sobre vida no exterior, vida em Nova York, diferenças, histórias de brasileiros pelo mundo. Tá super legal, tá crescendo muito. E com isso, o podcast é uma mídia, eu acho que é uma mídia muito especial, assim, porque não é como o YouTube, que vai te sugerindo vídeos, ou como um blog que tu encontra no Google. É uma coisa muito especial mesmo. Tipo, se a pessoa gosta, ela vai falar, nossa, tu precisa escutar esse podcast. E é o que tem acontecido, assim, com ele, sabe? Então, eu vejo que eu tô eu acho que é uma conexão bem específica, né? Isso, Entre o produtor e a pessoa que isso. está consumindo aquele conteúdo. E aí, né, o podcast completou 1 ano em agosto e com isso eu conquistei um novo público, né, que é esse brasileiro que mora fora. E por conta também da pandemia, né, eu passei por uma crise existencial, digamos assim, porque literalmente de um dia para o outro, tudo que eu tinha construído não era mais certo, né, porque eu tinha um business todo focado em turismo e de uma hora para outra não existiu mais turismo, né, brasileiros não puderam mais entrar aqui. Eu passei por uns bons meses aí, assim, bem tumultuados, pensando no que eu ia fazer e tal, e hoje eu tô me permitindo falar de outras coisas que não só Nova York, porque eu descobri também que as pessoas, elas ficaram, tá, elas gostam de Nova York, elas gostam de ver Nova York, mas elas também começaram a se identificar com o que eu passei a falar, a compartilhar. Seja um prato, uma receita que eu fiz, seja uma opinião que eu tenho sobre um assunto. Eu acabei fazendo a cobertura da... Nova York foi uma das cidades mais atingidas na pandemia e todos os dias o governador fazia coletivas para a imprensa, né? Eu comecei, por curiosidade minha, a acompanhar e comecei a cobrir e compartilhar isso nos meus stories e virou uma coisa assim que eu nunca imaginava. De pessoas que passaram a acompanhar as atualizações só pelo meu perfil. E nisso ali, né, eu comecei também, fui pesquisar sobre o sistema de saúde americano, porque eu não entendia, então eu acho que eu me descobri mais como uma cidadã, digamos assim, no sentido da palavra, tipo, eu moro aqui, o que está acontecendo onde eu moro? Porque não é só Legal. o Laura, bonito, deixa só sabe? antes de tu continuar, ali a Ivone P. Gonçalves, ela está dizendo assim, ó, eu não te larguei, te descobri no YouTube há alguns anos e estou aqui ainda. E o Cláudia Londrina, eu gosto muito quando você fala das comidas. Olha só que legal, né? Sim, E aí, sim. a gente, eu tento destacar o máximo aqui nessas conversas, nessas lives, mas aos pontos importantes. Mas olha só que legal a questão que a gente comentou ontem e fala bastante essa palavra da resiliência, né? Seu público era principalmente quem queria ir para os Estados Unidos, passar, visitar, tirar férias, enfim. E aí, de uma hora para outra, você viu que esse público não é que esse público deixou de existir, mas que eles não iam mais poder tão cedo colocar em prática aquele sonho, aquela necessidade de ir para Nova York e aí, antecipadamente, consumir o teu conteúdo, né? Aí é importante destacar essa questão de se reinventar, de tentar não, encontrar outros caminhos e não ficar chorando ali sobre aquela questão que realmente, óbvio, foi ruim para a maioria das pessoas, mas é importante a gente destacar isso, que não só, tomara que a gente não passe algo desse nível novamente, mas esse tipo de
de reinvenção, de se Sim, reencontrar, de redefinir um negócio, é super importante no nosso dia a dia, né? sim, sim, sim. Não, e foi interessante porque antes disso acontecer, eu meio que já estava me questionando várias coisas, querendo mudar. Então, eu acho que essa mudança que aconteceu comigo, ela teria acontecido de qualquer forma. A pandemia só acelerou o processo, sabe? É, mas, enfim, é muito importante, eu acho, a gente se escutar e testar as coisas, ver o que vai dar certo e também conhecer o teu público. Acho que outra coisa também que eu aprendi muito esse ano foi que as pessoas vão gostar de ti pelo que tu é, né? Porque internet hoje é uma terra sem lei, muitas vezes, né? Nessa questão de ódio, amor e ódio. Mas eu acho que o que aconteceu esse ano também foi eu ser mais fiel à minha essência e mostrar quem eu sou. Não que eu fosse falsa, mas assim, Sim, mostrar sim. mais da Laura, né? E sem me preocupar com o que os outros vão pensar de mim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que as pessoas elas vão gostar de ti por um motivo e muitas pessoas não vão gostar de ti pelo mesmo motivo. Então foca em quem tá gostando de ti e pronto, sabe? Tem gente que vai embora, ok, mas eu acho que quanto mais fiel tu ser a tua essência, quanto mais autêntico tu for, tu vai atrair pessoas que estão conectadas contigo. Então, teve um dia que eu fui criticada, foi recentemente, uma pessoa quis me dar um conselho de que eu deveria aparecer mais maquiada nos stories. E Ah, eu fiquei, é? e aí eu fiquei, gente, eu não acredito nisso. E aí eu compartilhei isso com as pessoas, e esse dia foi insano, assim, eu recebi muita mensagem. E aí as pessoas falaram assim, nossa, mas eu gosto de ti justamente porque tu é gente como a gente. E eu não tinha ideia disso, sabe? Então, esse ano foi muito importante, assim, para essa parte de autenticidade, de essência, de se escutar. Não é fácil, muitas vezes. Tem vezes que vem alguma crítica, te pega e, putz, mas cada vez mais, quando a gente tem certeza de quem a gente é e a gente não esconde, a gente está seguro, fica mais difícil a gente ser atingido, sabe? Deixa você. Quando a gente tem certeza de que a gente é e quando a gente tem certeza que está fazendo bem, Uhum, né? uhum, Isso, na verdade, isso deveria bastar para todo mundo, né? Para sim, todo mundo fazer, continuar fazendo o que está fazendo. E eu destaco essa questão de estar fazendo bem. Talvez em algum momento a gente prejudique alguém, mas não por intenção, mas nosso objetivo principal é fazer o bem. No teu caso aí, está gerando, tá ajudando pessoas a entenderem melhor como é que funciona a cidade, agora está expondo mais a tua rotina, o teu dia a dia, e as pessoas acabam se identificando, né? Como tu falou, nem todo mundo, isso acontece com uhum, todos também, mas a gente tem que valorizar quem se identificou com a gente e como tem ali vários comentários ali já de pessoas que estão realmente te seguindo, que aproveitaram o teu conteúdo, curtem aí o teu dia a dia, e no final das contas é isso que importa, né? Isso que a gente sim. que faz a gente crescer, não só em termos de prosperidade financeira, mas crescer em termos de evolução como pessoa, né? Com certeza, com certeza. Ó, a Bélia ali falou de novo ali, ó, minha gente, Laura, eu gosto muito de ver você desse jeito, sem make, sem máscaras, as pessoas estão por trás de máscaras. Legal, ó, o pessoal te apoiando aí, eu também acho super legal esse posicionamento. Sim, sim. E como é que tá hoje e quais teus planos para o futuro aí, para os próximos meses? Tem algum projeto, algum direcionamento novo que tu pode adiantar? E nas perspectivas aí da cidade, da pandemia, o que tu está pensando nesse momento? O que vem aí pela frente em termos de conteúdo, de novidade? Não que seja obrigado a falar alguma novidade, né? Mas só para a Sim. gente. Perspectiva, acho que perspectiva de normalidade, digamos assim, eu não conto muito mais para esse ano, eu tô jogando mais pro ano que vem, mas eu também cheguei à conclusão de que eu não posso esperar, tipo assim, a vida não tá esperando a gente
por conta disso, né? A vida não parou e acabou para muita gente. Então, eu não posso esperar as coisas voltarem a ser como era para tirar projetos do papel. Então, eu estou tentando explorar outras coisas, compartilhar outras coisas com as pessoas. Essa semana mesmo eu fiz uma pesquisa com o meu público e foi muito interessante para ver o que as pessoas... Por que elas me acompanham, o que elas querem ver, então eu tenho que sentar e estudar aquilo ali também. Eu acabei, por conta dessa pandemia, abandonando o meu canal no YouTube, porque tudo lá era focado no turismo, 90% das coisas, e eu me vi muito sem vontade realmente de... Porque eu sou uma pessoa muito, muito transparente. Se eu não estou com vontade de fazer, se eu não vou conseguir me dedicar àquilo ali, eu não consigo ir para frente da câmera. Então eu dei uma pausa, que foi ótimo. E agora os planos é retomar com o canal, provavelmente na próxima semana, e tentar explorar outros temas diferentes, mesclar, né? Tentar trazer mais essa coisa do meu lifestyle, da minha vida, para dentro da minha plataforma. E vamos ver como é que o público vai reagir, né? Porque é bem diferente, o canal vai ter coisas bem diferentes do que costumava ter, mas eu acho que essa é a hora de testar. E é isso, assim. Depois eu tenho alguns produtos também, né? Eu escrevi e-books para ajudar as pessoas nas viagens. Eu tenho algumas ideias de outros e-books, mas também agora eu não acho que faz muito sentido. Tem que esperar as coisas se normalizarem, mas eu tenho 2 projetos de e-books para colocar na rua, digamos assim. E é isso, assim. E testando todos os dias coisas novas. Legal, vamos ver ali, ó. O Pedro Pereira, eu acredito que a Laura poderia voltar com os vídeos das crônicas. Assisti diversas vezes, são vídeos que tocam de um jeito muito bacana. Legal. Eu gosto muito de escrever, né? Como eu falei, eu gosto muito de trazer essa parte sentimental, poética. E eu acabei fazendo esse projeto das crônicas e todo mundo fala bastante disso. Mas te sugiro também escutar o meu podcast, porque tem bastante essa pegada lá, assim, né? Mais de coisas da vida e tal. Mas é um projeto que eu quero retomar, assim. Eu tenho muitas ideias, às vezes eu não consigo implementar todas. Legal. Ô, Laura, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, aonde que elas encontram o teu conteúdo? Tudo bem, quem está no Instagram vai ter o teu endereço ali, mas passa o endereço do teu site, onde é que eles encontram os podcasts, esses e-books que você falou que tem, estão no teu site, só passa essas informações para as pessoas que estão assistindo esse vídeo gravado, provavelmente, conseguirem acessar, mesmo que a gente tem essa situação aí de pandemia, mas outra coisa que eu acho também, que não necessariamente, porque eu imagino que tenha muita gente que gosta de consumir o teu conteúdo, mesmo não tendo perspectiva, isso tirando pandemia, tá? Mas fora a pandemia, mesmo não tendo perspectiva de ir viajar para Nova York, mas pelo menos para conhecer, né? Conhecer através da tua visão, do teu conteúdo, das tuas palavras, dos teus vídeos. Eu acho que também tem esse público, né? Mas só passa para o pessoal aí como é que eles te acham, como é que eles acham desses conteúdos. Olha, basicamente, se vocês forem no meu Instagram, tem um link lá e dentro desse link tem todos os meus links úteis. Tem link para o podcast, para o canal, para o blog. Enfim, eu tô com uma newsletter semanal também. Os e-books estão lá, tá tudo lá. Daí certo, só ir lá na bio do teu Instagram. Isso. Bom, Laura, a gente está aí com uns 4 minutos finais. Eu sempre me perco no final, mas eu queria já antecipadamente, antes de te pedir para falar mais uma coisinha, te agradecer novamente. Eu tinha certeza que ia ser bem rica a tua história, tanto no Brasil quanto aí no exterior. Acho que as pessoas podem se identificar em alguns momentos aí da tua trajetória profissional. Tá, te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar isso com a gente. Falar novamente aqui para quem agradecer quem está assistindo, teve vários comentários ali. E agradecer as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo. E eu queria que tu comentasse, eu não vou pedir para ti dar dica para quem quer ir para Nova York, porque o momento agora não é esse, mas alguma dica para quem quer
entrar nessa área de produção de conteúdo, de produzir conteúdo em algum segmento que a pessoa se identifique, né? O que tu daria de dica para essa pessoa, por qual caminho ela deve seguir para se tornar uma geradora de conteúdo, produtora de conteúdo e acabar, entre aspas, aí ganhando a vida com isso, mas fazendo uma coisa que gosta, né? Sim, eu acho que tem que entrar nisso sabendo que tu não vai ver resultados de um dia para o outro. É um trabalho que exige muito no começo e tu vai ter pouquíssimo retorno. Vai demorar para te ter retorno, mas se é algo que tu não pode começar isso só pensando no objetivo dinheiro, no objetivo financeiro. Tu tem que pensar, óbvio, estrategicamente, né? Fazer um plano de negócios, eu acho importante, fazer um planejamento de conteúdo, ter consistência e fazer realmente porque tu gosta, porque tu acha que tem algo para dizer para o mundo. Tem muitas coisas que as pessoas falam, tá saturado, tá saturado, tá saturado. Então, pensa o que tu pode trazer de diferente para aquilo que ninguém tá fazendo. Qual é o teu diferencial? Usar outras coisas, outras pessoas como inspiração, mas nunca copiar, porque a autenticidade é tudo na internet, tu não vai se destacar copiando os outros, tu precisa encontrar a tua voz. Eu acho que é muito legal fazer pesquisa, né, para se inspirar, mas às vezes tu vai tirar uma ideia de um criador de conteúdo que não tem nada a ver com o teu nicho, mas eu podia fazer isso desse jeito, tal, sabe? Eu acho que isso é legal. Agora, copiar porque tu viu que o outro fez, tá dando retorno, não, isso não. Mas eu acho que basicamente isso, assim, ter persistência, ser dedicado, ter planejamento e não desistir e realmente fazer pelos motivos certos, que eu acho que é fazer realmente porque não, eu quero. Eu te digo assim, que se eu ficasse milionária amanhã, eu não ia parar tudo que eu faço hoje, sabe? Eu ia continuar fazendo muitas das coisas porque eu faço, porque eu realmente gosto. Então eu tenho essa paixão por compartilhar. Legal, show de bola. E isso que importa no final das contas, né? Quando a gente tem esse sentimento de que a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta e o resultado financeiro ou de status é consequência, né? Sim. Laura, mais uma vez, obrigado. Foi show de bola, tá? Te agradeço aí de coração por estar aqui. E no final do mês eu vou conversar com teu marido. Sim. Tá? Mas foi muito legal aí a tua história. Estou muito feliz por tu estar onde você está fazendo o que gosta e com esse grande público aí que te segue, que a gente já teve aí demonstrações nos comentários, eu tenho certeza que tu recebe isso praticamente todos os dias. Muito legal essa tua iniciativa, esse teu posicionamento, essa tua autenticidade. Tá? Obrigadão, obrigado de coração. Beijo aí, manda um abraço pro Thiago. Pode deixar. Obrigada pelo convite. Muito legal relembrar tudo isso. Legal. Então tá. Tchau, tchau. Tchau.